Versículo 1 ao versículo de número 8, que passo a ler. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Leiamos o 8. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de, juntamente com meus irmãos e irmãs, cultuar o teu nome. E nesse momento, como teu filho Sandro orou, oro ao Senhor. Concede-me a graça de pregar teu santo livro, ó Deus, no poder do Espírito Santo. E que o Senhor conceda ao teu povo temor, respeito à tua santa Escritura, e que Cristo Jesus, o Senhor, seja glorificado. É a oração que faço a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, o Evangelho de João é um evangelho glorioso, dentro da perspectiva onde o evangelista apresenta-nos a glória do Deus Todo-Poderoso em Jesus Cristo. O interesse do evangelista João é manifestar aos seus ouvintes, no caso judeus, a grandeza e o poder na pessoa de Jesus Cristo, demonstrando assim, pela Escritura Sagrada, que Deus se fez carne e habitou entre nós. É por isso que o apóstolo João inicia o seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Fazendo um paralelo no livro do Gênesis, quando ele trata que no princípio Deus criou os céus e a terra, ele apresenta que no princípio era o Verbo, e este Verbo se chama Jesus Cristo. E ele disse que viram a glória deste Deus Todo-Poderoso em Jesus Cristo. Por isso, tamanho é o testemunho deste evangelho, e a primeira definição clássica da total divindade de Jesus Cristo, quando ele, no Evangelho de João, afirma e diz: eu e o Pai somos um. É neste mesmo Evangelho que nós podemos ver esta grandeza extraordinária da ação sobrenatural de Deus em Jesus Cristo, o seu Filho amado. No capítulo de número 3, nós percebemos o diálogo entre Cristo, Jesus e o mestre de Israel, conhecido por Nicodemos. Nicodemos, um homem culto, um homem instruído na lei de Moisés. Todavia, ele não tinha vida espiritual, não tinha capacidade de entender aquilo que o nosso amado Senhor falava, a tal ponto que ele racionalizou a expressão quando o Senhor disse que era necessário nascer de novo. E a compreensão racional que ele teve foi da perspectiva irracional de voltar ao ventre materno. Tal coisa era impossível. E como esse homem, sendo doutor em Israel, teve essa compreensão. Cristo, de forma abrupta, apresenta e diz: olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. E ele faz duas diferenciações. A primeira é que aquele que não nascer de novo não pode ver. E a segunda é aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. E ele chancela dizendo que tal ação é uma ação sobrenatural do próprio Deus. Quando ele disse: o que é nascido da carne é carne,
O que é nascido do Espírito é Espírito. A família, o nascimento. E ele enaltece a ação do Senhor, do seu Santo Espírito, quando diz que o vento sopra onde quer. Ou seja, esta ação é do próprio Deus, é a ação que vem do Santo Espírito de Deus na vida daquele ou daquela que de fato é um eleito da presença e do poder de Deus na sua vida. E nesta noite, eu queria aqui, juntamente com os irmãos, conhecermos um pouco esses passos para aqueles que almejam ou aqueles que querem entender o que significa o nascer de novo. A bênção de nascer de novo emana do próprio Deus e ela alcança pecadores. O texto ora lido no versículo 1, versículo 2 diz que este homem foi ao encontro do Senhor e ele era um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A primeira coisa que nós precisamos entender é que esta ação sobrenatural de Deus, o nascer de novo, alcança os pecadores. Pecadores estes que é representado aqui por Nicodemos. Ele era mestre, era líder em Israel. De fato, ele não conhecia a totalidade em Jesus Cristo, mas ele observou externamente, através dos milagres, uma sentença que os judeus tinham em mente, que aquele que opera tais milagres provém de Deus. Toda a perspectiva veterotestamentária, no Velho Testamento, apresenta-nos a realidade daquele que é o Deus de Israel através dos milagres. O que chancelava o ministério profético, podemos assim dizer, era a manifestação sobrenatural deste Deus na vida desta pessoa. E Nicodemos observa externamente que tais sinais que Jesus Cristo operava não seria possível se Deus não fosse com ele. Análises externas não são conclusões exatas de um coração espiritualmente vivo. Análises técnicas ou externas não representam uma realidade interna. Podemos fazer conclusões de algo espiritualmente falando, mas não necessariamente significa que somos espiritualmente salvos. Por isso nós devemos ter o máximo de cuidado, irmãos e irmãs, e você que está aqui nessa noite. O fato de presenciar um milagre, o fato de presenciar qualquer coisa extraordinária, não gabarita a sua vida e testifica que você é salvo, que você nasceu de novo. Tais milagres podem ser manifestados como foram manifestados na nação de Israel, quando eles peregrinavam num deserto, e até mesmo quando Deus os salvara da tentação e da terra do Egito. Tantos milagres que Deus operou, tantas coisas que Deus operou, e a Bíblia diz que Deus revelou os seus feitos aos filhos de Israel, mas somente a Moisés revelou os seus caminhos. A nação presenciou os milagres, mas Moisés presenciou o próprio Deus. A tal ponto, quando Deus falou a Moisés, dizendo: eu não vou com este povo, eu enviarei o meu anjo. Moisés teve a audácia de dizer ao Senhor Deus: não nos faça subir daqui, se o Senhor não for conosco. Se fosse nos dias de hoje, seria bom demais, não é verdade? Nossa, um anjo, hein? Estou vendo um anjo aqui no nosso meio, é tanto anjo. E Moisés disse: eu quero o Senhor, a tua presença. Por quê? Porque Moisés conhecia Deus face a face. Outra coisa que o texto nos ensina, que a graça de Deus alcança esses pecadores, é o versículo de número 2, quando fala que este Nicodemos foi ao encontro do Senhor à noite. Eu não quero aqui interpretar simbolicamente esse texto, mas me ater somente à realidade fundamental do texto, quando apresenta que ele foi ao encontro do Senhor à noite. Por quê? Noites, alguém pode falar que noite simboliza trevas. Tudo bem, mas eu quero entender pelo texto que noite é noite. E pelo fato dele estar indo ao encontro do Senhor à noite, porque ele queria, entre aspas, privacidade. Eis aí um coração que necessita da graça de Deus. Por que ele queria privacidade? Será que nesse momento ele tinha vergonha? Será que ele não queria perder o seu posto político dentro da nação de Israel? Porque se ele, falando com o Senhor, teria sobre ele, sobre seus ombros, a responsabilidade de dar resultado, prestar contas, o que ele falou com aquele que era Jesus Cristo. E ele quis privacidade à noite, me encontrarei com o Salvador à noite, terei um momento de privacidade com ele. Mas de fato ali, em seu coração, acobertava-se o orgulho, a política,
e essa realidade terrena, a tal ponto que aí entendemos por que Jesus Cristo, de forma abrupta, responde a ele: em verdade eu te digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele apresenta-se diante do Senhor, mas Jesus Cristo, sendo Deus, demonstra a real necessidade de Nicodemos. Tal necessidade foi apresentada pelo versículo de número 3, a este pecador. De noite, momento a sós. Isso é algo verdadeiro e prático. Todos precisam do Deus Todo-Poderoso, todos. Todos. Isso exemplifica muito quando você está no colégio, no trabalho. Eu trabalhava no banco. Eu era zoado demais, irmãos. O irmão não bebe, o irmão não faz nada, o irmão não faz nada. Eu era motivo de escárnio mesmo, porque o irmão não é gente. E quando terminava a zoação, em alguns momentos, aqueles que me zoavam, me chamavam no canto depois e falavam: irmão, me dá uma palavra aqui, eu estou passando uma luta tão grande. Eu olhava assim e falava dentro de mim: meu Deus, mas como é ceboso esse homem, né? Que alma pecadora, me humilha lá na frente de todo mundo, e agora quer uma palavra de Deus. Aí eu não entrava nesse assunto para também não constranger tal pessoa. Mas a necessidade da alma e do coração dessa pessoa. Mas não tem essa ousadia, essa coragem que veio do Santo Espírito de Deus de assumir tal compromisso. Por isso que o próprio Senhor Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei perante o Pai que está nos céus. Porém, aquele que me negar, também o negarei perante o Pai e perante os anjos dos céus. O coração que não é dominado pelo Espírito Santo, o coração que não nasceu de novo, não teve essa visitação da parte de Deus, é um coração amedrontado. É um coração que vive na escuridão, nas densas trevas, que não tem a coragem de assumir que é cristão, que anda com o Senhor, que quer conhecer o Senhor, que está indo ouvir a palavra de Deus, que de fato pertence a Jesus Cristo. Nós precisamos ter a coragem que vem de Deus, irmãos, e não nos aprisionarmos ou nos deixarmos levar por vã filosofias ou por posições políticas dentro da realidade na qual vivemos. Devemos assumir quem nós somos. Devemos assumir aquele que nos salvou, aquele que é o Redentor da nossa vida, e não negarmos o Senhor. E não negarmos o Senhor. Mas, de fato, de noite e de dia, servir ao Senhor com alegria. Mas eis aqui um coração pecador, um coração dominado ainda, um coração que não foi liberto pelo poder do Espírito Santo. É um coração que necessitava de Deus. Nessa noite, seu coração necessita, seu coração clama, seu coração almeja, ou você ainda tem vergonha do Salvador. Às vezes você sai escondido, coloca a Bíblia dentro. Hoje em dia é bom, né? Porque hoje em dia não precisa mais nem carregar a Bíblia, né? É tudo eletrônico. Então, antigamente, eu me lembro que a gente tinha medo, colocava a Bíblia dentro da camisa, nas costas, era um negócio amedrontador. Mas hoje é mais sorrateiro, né? Ali na Bíblia, no celular, nada contra, nada contra. Mas a gente perde gradativamente essa imagem, né? Que durante muitos anos ficou estabelecida que eram os Bíblias. Tudo era Bíblia, tudo era Bíblia. E, infelizmente, também nós caímos nesse erro. Mas que Deus nos conceda a graça de sermos crentes valentes, que testificam e que, de fato, ouvem a palavra de Deus e não se envergonham do próprio Senhor Jesus Cristo. Este pecador, Nicodemos, que necessitava da graça de Deus, tem a resposta da parte de Deus. O Senhor responde dizendo no versículo de número 3, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Outra realidade que aprendemos com Nicodemos. Primeiro, que ele é um homem que tinha medo das questões políticas e não queria assumir o compromisso ou aprender com o próprio Senhor. Renunciar a tudo e seguir o amado da sua alma, como o jovem rico. Eu tenho muita riqueza, larga tudo que tu tem. Não dá não, dá licença. Vou seguir as minhas riquezas. Então, de fato, Nicodemos também, ele não teve coragem de abandonar o posto religioso da época, porque o coração era dominado por essas questões, e outra realidade que o seu coração era dominado por um racionalismo. Ou seja, pelo texto que apresenta a Bíblia Sagrada, quando ele
interpreta, ele compreende a palavra do Senhor numa perspectiva totalmente antagônica da linha espiritual que o Senhor apresentava. Eis o grande perigo também, irmãos, quando nós endeusamos a razão e achamos que a razão ou a compreensão racional no sentido último apresenta-se como regra às nossas vidas e aos nossos corações e à nossa mente. Este homem era rei Israel, este homem era líder em Israel, era autoridade em Israel, mas não conhecia e não entendia tais coisas. É aquilo que o apóstolo Paulo disse aos coríntios, aos irmãos em Corinto, que ao homem natural as coisas de Deus lhe parecem como loucura, porque não sabem discernir, porque estas coisas compreendem-se de forma espiritual, e estas se apresentam diante dele como loucura mesmo. Então é necessário que Deus gere vida no coração para que entendamos espiritualmente estas questões. Paulo, falando aos irmãos em Corinto, na segunda carta aos Coríntios, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles. O pecado tem essa força, a natureza pecaminosa cega o nosso entendimento para as coisas de Deus, para as coisas do Senhor. O ímpio, de fato, ele não tem essa noção espiritual, ele não tem inclinações espirituais, ele não compreende as coisas de Deus, porque está morto está totalmente morto em seus pecados e delitos. Ele não tem a capacidade de discernir, a não ser que o Senhor, pelo seu Santo Espírito, ilumine e gere vida neste coração. Todavia, Nicodemos era religioso, irmãos. Ele estava dentro do âmbito religioso, dentro dos arraiais farisaicos, a lei, Talmud, os costumes. Era um homem totalmente versado no hebraico, no aramaico, doutor da lei. Mas este doutor não era salvo. Isso me causa espanto e temor, porque nós pensamos que ao entendermos racionalmente conclusões teológicas da Bíblia, temos a capacidade de definir que somos salvos. E a salvação não consiste em termos definições técnicas de algumas realidades bíblicas. Se eu lançasse essa pergunta para você essa noite e perguntasse a você, meu irmão, você é salvo? Minha irmã, você é salva? Eu não quero uma definição da sua soteriologia. Eu quero saber se a salvação de Deus alcançou e transformou o seu coração. Tenhamos cuidado, irmãos, porque o âmbito religioso tem essa tendência sorrateira de nos conduzir ao engano. Este vivia no engano. Este não conhecia a Deus, vivia dentro da realidade religiosa, mas não tinha nascido, não experimentou a ação de Deus sobrenatural em sua vida. É aquilo que o Senhor falou lá em Mateus 7, quando diz que naquele dia, muitos apresentar-se-ão a mim e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos tantas maravilhas. E o Senhor dirá, em verdade te digo, em verdade vos digo, que eu não vos conheço. Perceba que o texto fala, é verdade, vocês ficaram um tempo comigo, eu conheci, ficaram uns 3, 4, 10, 15, 40 anos comigo, depois vocês me abandonaram. Jesus não falará isso, ele dirá, eu não vos conheço, ou seja, eu não tenho um relacionamento contigo não, eu não sei nada de você, você não sabe nada de mim, eu não tenho nem teu Facebook, eu não tenho nada teu, eu não te conheço, tu não tens parte comigo. E olha que a definição que eles usam é Senhor, ou seja, o soberano, aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Esta definição, meus irmãos, em Gadara, os demônios falaram e disseram,
Viestes nos atormentar antes do tempo, Jesus, Filho do Deus vivo. Às vezes nós nos prendemos à definição técnica, mas esta ação é uma ação sobrenatural, porque se eu disser Jesus Cristo é o Senhor, não quer dizer categoricamente que eu serei salvo. Porque se fosse por isso, muitas denominações que são seitas, todos iriam para o céu, né? Porque tem lá que fala, né, Jesus Cristo é o Senhor. Mas nós precisamos entender que salvação é algo sobrenatural. É a ação de Deus. Não é o que eu faço, é o que Ele faz. Não é o que eu penso, mas o que Ele pensa. Não é o que eu falo, mas é o que Ele falou. Não é o que eu realizo, é o que Ele realizou. Tudo nós devemos depender da graça e da misericórdia de Deus. Escute, Deus tem salvação para dar, mas esta salvação alcançará os corações em primeiro momento quando estes se debruçarem totalmente aos pés de Cristo e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. É necessário tirarmos a indumentária carnal, racional, autossuficiente, e nos entregarmos totalmente a Deus, a Jesus Cristo, e dizer: Deus, salva-me. Nicodemos tentou dialogar, Jesus, isso numa linguagem bem assim, jovial, quebra as pernas de Nicodemos, dizendo: olha, verdadeiramente não é a compreensão, é uma ação sobrenatural. Nascer de novo não é entrar no ventre materno e voltar, não é isso não. Aí ele trabalha na mente de Nicodemos quando fala no versículo de número 5, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá jamais entrar no reino de Deus. Agora Jesus, partindo do menor para o maior, começa a apresentar para Nicodemos essa perspectiva. Mestre Israel, pelo amor de Deus, não tiver lido Ezequiel 37 e 47, quando fala do vale de ossos secos, e fala das águas purificadoras, aquilo dá um estalo na mente de Nicodemos. Nicodemos tem uma percepção dessa realidade, água, espírito. Ou seja, e quando o Senhor começa e dá continuidade ao seu argumento, ele fala: ó, não tem como, Nicodemos, você querer voltar, não tem como essa ação nascer, emanar de você mesmo. Perceba no versículo 6, Nicodemos, o que é carne, Nicodemos, não tem como. Carne é carne, espírito é espírito, não tem como fazer essa harmonia, essa junção, uma é a estação e a outra, mas é necessário receber da parte de Deus esta visitação. É por isso que no Evangelho de João capítulo 1, ele fala: aqueles que não nasceram da carne nem do sangue, nem da vontade do varão, mas unicamente e exclusivamente nasceram da vontade de Deus, em João 1,13. E de fato, irmãos, esta ação é sobrenatural. Se você já experimentou, se você é salvo, você pode perceber isso na sua vida. Quem era você? E quem você é hoje? Mudou? Não. As inclinações da sua vida, do seu coração, clama, almeja pelo Senhor? Ou a sua vida ainda é uma vida totalmente dominada pelas questões e pelos padrões da carne? Cuidado com a vida religiosa. Cuidado com as definições que não alcançam o seu coração, mas somente os seus lábios, a sua mente, e não todo o seu ser com o seu proceder. Esta ação vem de Deus. Esta ação parte do soberano. Esta ação bendita visita aquele que está na beira de uma calçada, na mesa de um bar, dentro da igreja, em qualquer lugar. O vento sopra onde quer. Não tem como estabelecermos a agenda do Senhor, não tem como estabelecermos a ação do Senhor. Ele faz como Ele quer, Ele opera, Ele transforma, Ele vivifica, Ele restaura. Quem diria que na beira da sua morte, ao seu lado, um homem, um ladrão, seria resgatado, regenerado pelo poder de Jesus Cristo ali da cruz? Porque quando o vento sopra, tudo acontece. Quando o vento sopra, salvação de Deus alcança muitas vidas. De fato, nós precisamos entender que não precisamos estabelecer carnalmente, mas dependermos totalmente da ação sobrenatural de Deus. Se Deus não abre o coração, se Deus não abre a mente, se Deus não invade a alma da pessoa, pode ser o melhor exegeta, o melhor homileta,
qualquer qualidade humanamente falando, se Deus, através do seu Espírito Santo, não operar, nada acontecerá. Mas se o Senhor operar, muitas coisas acontecerão. Fazendo alusão a esse texto, Ezequiel, ele presenciou isso. Está Ezequiel, o profeta, no Antigo Testamento. Deus leva Ezequiel para que ele possa observar e ver a nação de Israel, representados ali por ossos. Toda a nação morta. E Deus fala para Ezequiel, Deus sempre tem essa... É um negócio extraordinário, viu? Deus é um negócio extraordinário, irmãos. Que tem coisas que não dá nem para a gente exemplificar verbalmente, mas Deus é extraordinário. Deus tem um diálogo com Ezequiel e fala assim, Ezequiel, esses ossos ali que você está vendo, eles podem reviver? Se fosse hoje, né, o negócio seria diferente, né? A pessoa ela já tomaria a frente e dizer, eu profetizo que todos os ossos aqui, a humildade do profeta. Irmãos, humildade abre portas. O soberbo pode contar os dias que ele cai, mas com o coração humilde, Deus abre portas. Ezequiel olha e diz, Senhor Jeová, tu que sabes. Aí o que é que Deus fala? Agora sim, Ezequiel, abre a boquinha, meu filho, e profetiza. E diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E os ossos, juntou-se e colocou-se diante dele como um exército, um após, um do lado do outro, perfilados. Mas não tinha vida. Novamente Deus chama Ezequiel e fala, Ezequiel, poderão reviver? Ezequiel novamente diz, Senhor Deus, tu que sabes. Então chama, clama ao vento e diz, ó Espírito, vem dos quatro cantos e sopra sobre estes. E veio tendões, carne, e se colocou um grande e forte exército. Por quê? Porque esta ação é feita e realizada pelo próprio Deus. O meu interesse diante de Deus nessa noite é que tenhamos esta real compreensão de que, de fato, não compete a nós, mas ao Senhor. Não está na capacidade humana, intelectual, mas de ser o Santo Espírito operar e transformar a vida e corações. Quando ele fala para Nicodemos, essa ação no versículo 8 fala, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É uma ação que vem do alto. O pastor Camargo pregava nesta manhã sobre avivamento, e sabiamente ele falou que esse avivamento, e o texto fala, que quando Deus exigia o sacrifício, a Bíblia diz que o fogo não nascia no altar, o fogo vinha do céu, como sinal de confirmação. Ou seja, esta ação, este avivamento, esta restauração, esta vivificação vem do alto, vem de Deus, vem do seu trono, vem da pessoa do Deus Todo-Poderoso. Esta ação é uma ação sobrenatural de Deus. Por isso, nesta noite, entenda isso, não depende de você, não depende da sua lágrima, não depende do seu esforço, não depende da sua capacidade intelectual, de entender, de falar, de compreender, apreender, meu Deus, não depende de você, depende unicamente e exclusivamente de Deus. Eu tomo a referência de Agostinho de Hipona, quando ele dizia que Deus pede aquilo que não podemos fazer, para que dele venhamos a suplicar. Se a salvação não depende de nós, mas supliquemos aquele que pode operar grandemente, aquele que pode fazer coisas grandes, aquele que pode transformar o vale de ossos secos em um vale de vida, é aquele que pode trazer vida onde há o árido, o seco, sem vida, a chuva cai, rega a terra e Deus faz coisas grandiosas. Confiemos naquele que pode transformar a vida do seu familiar, minha querida. Confiemos naquele que pode salvar alguém da sua parentela, ou te salvar até essa noite também, você que está aqui me ouvindo. Ele é poderoso para fazer, mas não delimite. Não coloque uma cerca religiosa naquilo que Deus pode fazer, porque Deus é poderoso para operar da forma e no momento que Ele quiser.
Não desistamos, irmãos, se virmos na nossa frente o vale de ossos secos, porque Deus é poderoso para fazer. Quando Deus pega o evangelista Filipe e o leva para o deserto, e logo em seguida Deus traz o eunuco, aquele que estava lendo a palavra de Deus. Perceba, Deus leva Filipe para o deserto. Leia a Bíblia lá em Atos, você vai ver que Deus levou ele para o deserto. Ele podia falar: o que é que eu vou fazer aqui nesse deserto, pelo amor de Deus? Não tem um crente, não tem uma igreja, não tem nada, não tem púlpito, não tem microfone, tem nada, o que é que eu vou fazer aqui, pelo amor de Deus? Mas o eleito de Deus vinha, e Deus estava no controle de todas as coisas. Ei, Deus está no controle de todas as coisas, meu filho. Se Deus te levar para aquela repartição, aquela vizinhança, o apartamento, Deus tem algo a fazer ali. Entenda uma coisa: você é missionário de Deus na terra dos viventes, e onde você estiver, é campo missionário de Deus na sua vida. E neste vale, Deus pode fazer o negócio acontecer, salvar vidas, porque quem opera é Ele. Então, somente preguemos a palavra, porque esta palavra é poderosa para libertar, para salvar, para transformar, redimir, restaurar qualquer vida. Então, somente preguemos a palavra de Deus, aqui, ali, além, em qualquer circunstância e em qualquer momento. Preguemos a palavra, porque esta palavra é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E Nicodemos, tocado pelo Senhor, lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 49, 50, ele começa a debater com os fariseus. Tramando matar Jesus, ele fala: peraí, a lei não fala assim, não pode. Na sua morte, lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 38, 40, por ali, ele vai junto com José de Arimateia, pedir autorização para cuidar do corpo do Senhor. Ele já se apresenta como aquele que é discípulo de Cristo. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para salvar o religioso, para salvar o líder, político, qualquer pessoa, o presidente, a presidente. Deus é poderoso para salvar qualquer pessoa. Então, somente se ele disser, se ele decretar, se ele falar, está falado. Quando o homem fala, está falido, meu filho. Mas quando Deus fala, está falado. Você entenda isso, que a ação sobrenatural do nascer de novo vem do próprio Deus para corações totalmente entregues ao pecado. E a nova vida Ele nos concederá em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.